Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por estar na tua presença, na presença dos meus amados filhos, teus amados filhos e meus irmãos. Obrigado por tudo o que tens feito e ainda vais fazer. Continua connosco, Pai, nos abençoando e purificando. Ajuda-nos a ser mais como tu queres que nós sejamos, nos limpando e purificando e a viver a tua palavra. E agora que tu sejas tu a falar e não eu, pois eu sou um mero homem de carne e osso, mas tu és o Deus Todo-Poderoso e tu podes falar todas as coisas e podes usar quem quer que tu queiras usar. Até um burro podes usar, Pai. Ou um burro, quem diz um burro diz um animal qualquer tu podes usar. Ou um instrumento qualquer tu podes usar para falar. Oh, Pai, que seja para a tua glória e não para a glória de homens. É o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Queria pedir-vos duas coisas. Como é o costume, tudo o que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com a palavra, com o assunto, em nome de Jesus, me digam. Tudo o que eu tiver a dizer e em vossas orações se lembrem de dois assuntos. Do povo de Israel e de Jerusalém. E também de todo o homem e mulher que esteja a fazer a obra de Deus. Amados, nós muitas vezes vimos, vimos certas passagens e que Deus não pode ser subornado, digamos assim, ou que não pode ser comprado. Como também aquele exemplo de Simão em Samaria, quando via Pedro impor as mãos e que o Espírito Santo era dado pela imposição de mãos. E Simão disse: dá-me, eu dou-te o dinheiro ou quanto é que tu queres para que me dês isso. Claro que não é assim que está escrito, estou a dar um exemplo. E depois Pedro disse: preço é contigo o teu dinheiro, porque não se pode comprar os dons de Deus. Nós muitas vezes, como é que eu hei de explicar isto? Nós muitas vezes parece que queremos comprar a Deus. Não estou a dizer que seja todos, mas alguns. Nós podemos ir logo no início da Bíblia, na terceira geração terceira geração de Abraão. Deus tinha chamado Abraão, tinha feito promessas a Abraão. Abraão não disse nada, seguiu como Deus quis. Foi para o Egito, pronto, fez o que não era da sua vontade. De seguida, passou a mesma bênção que Abraão tinha, passou para seu filho Isaac. Isaac fez tudo quanto o Senhor queria. Depois, Rebeca, sim, teve dois filhos, Esaú e Jacó. Mas Jacó, que iria ser, ou foi, neste caso, o portador da mesma, como é que se diz, da mesma bênção que Abraão, já não foi assim. Primeiro, ele aproveitou-se, tudo muito bem com a influência da mãe, mas aproveitou-se e enganou o irmão. E também fez aquela pequena brincadeira, se é que se isso possa chamar brincadeira, de dar-lhe o direito de progenitura por um prato de lentilhas. Aproveitou-se da fraqueza do irmão. Agora, vamos aqui ver outra coisa. Há aqui uma visão que Jacó tem. A visão das escadas. Que vê os anjos a subirem e a descerem. E no cimo o Senhor a falar com ele. Eu não sei se muitas pessoas têm visto isto assim.
Mas eu, como eu costumo dizer, eu há bocado estava ali, estava a fazer umas coisas e pronto. E isto veio-me à mente. Veio-me à mente. Mas como eu costumo dizer, se isto me veio à mente, não fui eu, mas sim o Senhor que me disse isto. Se formos a ver Jacó, entre aspas, é como se subornasse o próprio Pai, o próprio Deus. Nós muitas vezes vimos Judas Iscariotes. Vamos agora avançar muito no tempo. Nós vimos Judas Iscariotes, peço desculpa, como o traidor do Messias, como isto, como aquilo. Muito bem. Mas atenção, Judas traiu Jesus, mas ele foi ter com os fariseus. E disse, olha, eu entrego sim Jesus em vossas mãos. Qual é que é o preço? Eles perguntaram qual é que é o preço. E ele disse, 30 moedas de prata. Muito bem. Agora, se formos a ver, ele não disse, ele não disse, olha, Senhor, eu faço o que está profetizado, o que os profetas disseram sobre o teu filho. Eu faço tudo isso. Se me deres muito dinheiro. Não o disse. Ou se me deres isto, ou se me deres aquilo. Não. Foi um acordo entre homens. Agora, Jacó, não. Está bem que Jacó continuou, fez uma coisa para que ficasse como costume até agora. Fez. Muito bem. Fez uma coisa que nós até hoje damos com todo o prazer para Deus, como Jacó deixou um exemplo e nós fazemos. Mas fomos a ver. Jacó agiu com um pouco de dúvida e ao mesmo tempo, se lhe corresse mal, digamos assim, as coisas, ele já não queria Deus como o seu Deus. Já viram essa parte? Vamos então ver o que eu quero dizer com isto. Que é em Gênesis 28, do versículo 18 ao 22, que diz, a coluna de Betel. E então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Estão a ver onde é que eu quero chegar? Agora vejamos aqui uma coisa. Primeiro de tudo, Jacó fez uma coisa que até algumas coisas só nesta passagem continuam até hoje, e é os nossos costumes, e ainda bem. Até aí, e mais para a frente, o Senhor até determinou algumas vezes para que fossem ungidos com azeite ou com óleo de unção. Até aí, tudo bem. Primeira parte. Segunda parte, quando ele disse, certamente darei o dízimo de tudo. Até aí também está muito bem. Mais para a frente, o Senhor também fala do dízimo. Muito bem. Mas há aqui uma coisa. Há aqui uma coisa que Jacó faz. E nota-se dúvida em Jacó. E ele era o portador. Notem bem. Era o portador da bênção de Abraão. Queria ser uma grande nação. No 20. E Jacó fez um voto dizendo,
Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para me vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Agora ficamos por aqui. Ou seja, isto é o que muitas vezes nós pensamos, fazemos também. Não estou a dizer todos, atenção. Mas se calhar muitos que se desviam, eu penso que seja por isto. Se Deus me guardar, se Deus isto, se Deus aquilo. Não é Deus que tem que fazer. Se nós aceitamos Jesus na nossa vida e se Jesus nos transforma, nós também temos que dar lugar a Ele para Ele agir, mas nós também temos que fazer a sua parte. Não, nós temos que fazer a nossa parte, peço desculpa. Aqui Jacó estava a querer dizer, bem, fazemos assim, é um trato. Eu faço tudo isto, vou para esta viagem, não sei o quê, mas se tu cuidares de mim, muito bem. Se não cuidares de mim, não és meu Deus. Porque ele aqui diz se. Se. E depois no 22 diz: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Ou seja, se Deus, isto é um supor, atenção, isto é um supor, se Deus se apartasse dele por alguma razão, por um pecado, né? Se ausentasse, se o testasse com um pouco de ausência, aí Jacó pensava, bem, Deus não está comigo, é porque não é o meu Deus, é porque eu não tenho que dar nada a ele, e é porque eu escolho o Deus que eu quiser e faço o que eu quiser e dou a quem eu quiser. Certo? Porque aqui nota-se bem que ele diz se Deus se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir e em paz eu tornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Notem bem no versículo 21. No 21, na parte final. O Senhor será o meu Deus. Lá está o que eu estou a querer dizer. Se porventura o Senhor se ausentasse um bocado para o testar, já não era o Senhor dele. Estão a perceber onde é que eu quero chegar? Muitas vezes isto também acontece connosco. Nós por vezes pensamos, o Senhor já não quer saber de mim. Ou o Senhor ausentou-se, o Senhor já não vai cuidar de mim. E muitos acabam por infelizmente se desviar. Porque também alguns não se dão ao trabalho de puxar. Olha, Deus quer-te, Deus ama-te. Mas Deus está ausente. Ou desviou-se de mim. E a pessoa que pode puxá-lo, ou as pessoas que o podem puxar, podem dizer, não, Deus não está ausente de ti. Deus ama-te. Deus está sempre presente. Porque isto do eu dizer, ou quando se diz numa pregação, digo eu, que se dizer o Deus estar ausente, não está. Nunca. Deus nunca está ausente. Daí dizer que Deus é onipresente. Ele está presente em todas as coisas. Mas aqui está. Se. O se. Muitas vezes nós também dizemos se. É claro que se nós dissermos numa oração, Senhor, se for da tua vontade que aconteça, por exemplo, isto é um exemplo, como foi com Eliezer, quando foi para descobrir a mulher para Isaac. Deus de Abraão, meu Senhor, mostra-me a mulher de Abraão para o filho do meu Senhor. E ele pediu, mas não pediu dinheiro, não pediu nada. Pediu atitudes. Se nós pedirmos, por exemplo, isto é um exemplo, como Eliezer fez, Senhor,
Se for da tua vontade que eu tenha isto, ou que eu tenha aquilo, ou se quiseres que eu vá para aquele local, mostra-me por uma atitude. Dá-me um sinal de uma maneira que eu possa compreender. Ou fala-me pela tua palavra. Isso é diferente. Agora, Senhor, se eu tiver um carro, todas as prestações que eu pagar, eu tudo o ordenado que eu ganhar, pego no dinheiro, ou seja, na prestação do carro e pago. E na prestação, e no outro que faz o resto, que equivalente à prestação e os gastos do carro, eu pago-te. Mas se não me des o carro, não faço mais nada. Isto não é oração. Isto é tu estás a tentar subornar a Deus. E Deus não é para ser subornado. Não queres subornar a Deus. Sabes o que é que eu digo quanto a isso? Ai de quem tente subornar a Deus. Porque se tu queres um carro, se queres um computador, se queres uma casa minimamente boa, tu tens mãos, tens pernas. Deus pode te ajudar, mas não o tente subornar. Ai daquele que o tente subornar. Agora pedidos em atitudes, como é que eu ia te explicar? Pedidos, olha Senhor, se for da tua vontade que eu vá para aquele lugar trabalhar e falar de ti, ou seja como for, dá-me um sinal, uma resposta para alguém, um sinal mínimo que eu consiga entender, que seja da tua vontade. Aí é diferente. Agora, não compres Deus. Para já Deus não pode ser comprado. Tu viste Simão. Até que Simão, quando Pedro lhe disse, pareça contigo o teu dinheiro, porque, porque o teu coração é contra tudo o que é do Senhor. E depois diz o que lá disse, e Simão ajoelhou-se e disse, orem vocês ao Senhor por mim, para que tudo o que vocês disseram não me aconteça. Simão também queria pagar com dinheiro. Mas quando ouviu aquilo, ai não, eu não quero ir para o inferno. Orem vocês por mim ao Senhor, para que nada disso me aconteça. Se tiveres essa coisa de, olha, Senhor, se me deres uma casa, eu dou metade a cada um, ou dou metade a ti, isto e não sei o quê. Se tiveres esse pensamento, e se não conseguires orar, pede a alguém que ore por ti, alguém mais experiente. Alguém com autoridade, que Deus tenha dado essa autoridade, ao teu pastor, ao teu líder. E pede que Deus mude o teu coração. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.